Oiê, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui no canal. Eu sou Valéria Fagundes, psicóloga e trabalho na preparação integral para as provas de vestibular e para as provas do Enem. E neste momento de quarentena, neste momento em que estamos vivendo de isolamento mesmo, né? Eu tenho recebido mensagens de várias pessoas que estão aí com bastante dores, com bastante dificuldade de se organizar. Então eu pensei em alguns pontos importantes que a gente poderia começar a praticar ao longo deste período, que possa fazer com que a gente olhe para dentro de nós, né? E também pensar um pouquinho como é que a gente pode melhorar tudo isso que tá tão difícil e pensando na nossa mudança de vida, melhorando um pouco mais a nossa história. Então, 4 atitudes que a gente pode pensar para mudar a nossa vida. 4 coisas que podem facilitar, que podem nos ajudar nesse momento, tá? Então, a primeira delas tem a ver com a questão da observação. Observar o nosso corpo, observar aquilo que a gente está sentindo, observar o que o nosso corpo está pedindo. E eu trago isso também como um processo de reflexão. E também vou contar um pouquinho da minha história junto. Né? Nessas últimas semanas eu tive bastante dor, uma dor muito forte na região da lombar, que me impediu realmente de fazer algumas atividades, realizar alguns movimentos, e isso fez com que eu questionasse também bastante aquilo que eu acredito, aquilo que eu trabalho com os meus pacientes, e eu me dei conta que eu estava tão preocupada em cuidar do outro que eu deixei de cuidar um pouco de mim. Apesar de eu fazer o meu processo de terapia, apesar de eu ter o meu momento de atividade física, mas nesse momento em que a gente já está vivendo tão difícil, eu precisava ainda mais cuidar um pouco mais de mim. E foi muito interessante, porque isso fez com que eu me desse conta, além disso, como que a gente às vezes não entra num processo de sintonia, inclusive com o paciente, né? Então eu trago o primeiro ponto, né, o processo de a gente se observar. Algumas pessoas, inclusive, mandaram mensagem: Valéria, agora é o momento em que eu posso tirar férias, agora é o momento em que eu devo fazer esse tipo de coisa. Então eu fui trazendo e pensei assim, bom, o que você está sentindo? O que o teu corpo está falando para você? Né? Você está pedindo um pouco mais de sono? Você está pedindo um pouco mais de atividade física? Você está pedindo um pouco mais de descanso? Né? O que o teu corpo está falando? Então agora é o momento de a gente entrar num processo de observação. Né? O segundo ponto, que é fundamental, tem a ver com o processo de identificação. Então eu vou identificar. Então, no primeiro momento eu vou observar e agora eu vou nomear, eu vou identificar aquilo que o corpo está realmente solicitando. Se é o pensamento que está vindo, se é um sentimento que eu estou sentindo e eu não sei nomear que sentimento é esse, se é um sentimento de alegria, se é um sentimento de tristeza, se é um sentimento de medo. Qual o sentimento, qual a emoção que eu estou carregada naquele momento, né? Naquele instante da minha vida, naquela situação que aquilo me vem como uma força, vem como uma energia muito forte. Então é importante a gente fazer nesse processo de identificação. Tá? E como que eu faço, além de um processo terapêutico, além de um processo onde tem alguém te ajudando, né, te guiando nisso, é importante também que a gente tenha um momento sozinho, um momento mesmo de identificação. Eu gosto muito de falar, mas eu também gosto muito de escrever. Então, uma das técnicas, eu fui me dar conta que eu fazia isso desde a infância mesmo, que eu escrevo. Né? Às vezes eu tenho uns cadernos assim que eu começo a colocar aquilo que eu tô pensando, aquilo que eu tô sentindo, e eu te recomendo daqui a pouco, se você puder, que tenha num bloco de notas ou até mesmo na escrita, né, com um papel e uma caneta, que simplesmente deixa fluir. Né? Ali é o momento em que tu vai colocar aquilo que você está pensando sem um processo de crítica, sem deixar vir a crítica. Porque quando a gente coloca a crítica, a gente vai colocando barreiras. E aí a gente não vai deixando aquela sintonia, aquele sentimento, aquela emoção
fluir do jeito que a gente está sentindo realmente, né? Aquilo que o corpo está passando. E aí a gente entra num processo de se criticar. O que o outro vai pensar, ou por que eu tô pensando isso de mim, né? Neste momento não, só deixa vir, deixa os pensamentos fluírem. Então é interessante nesse momento que você possa utilizar a escrita como uma forma terapêutica, como uma técnica terapêutica para você. E se você quiser, você pode trabalhar essa escrita no teu processo de autoconhecimento, no teu processo de psicoterapia com com o profissional que está ali te ajudando a identificar, a entender tudo isso que se passa, né, na sua cabeça, na sua mente e no seu corpo. O outro processo tem a ver com a questão da transformação, né? Transformar. Como assim transformar, né? Eu vou transformar aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto. Tem muitos, né? Se difundiu muito por um período a questão do mindset. O que é um mindset? Né? Tem a ver com a questão dos nossos pensamentos, tem a ver com a mudança que a gente vai fazer aqui dentro, né? Com a mudança que a gente faz com relação às nossas crenças, né? As nossas crenças que foram internalizadas. Essas crenças, eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental e com a terapia do esquema, e a gente entende que as pessoas elas têm crenças e esquemas que foram, né, aprendidos lá atrás, lá no nosso passado, lá na nossa infância ou até mesmo antes do nosso nascimento, né? Então a forma como a gente enxerga o mundo decorrente de alguma situação, a forma como a gente interpreta as coisas, esta forma de interpretação, esta forma de olhar o mundo tem a ver com a maneira como a gente sente também. E esta maneira, muitas vezes, a gente enxerga como em algum momento foi funcional, mas hoje talvez não seja mais tão funcional assim. Então, quando ela não está sendo mais tão funcional, a gente começa a utilizar algumas energias e alguns jeitos atrapalhados. Você acaba despendendo uma energia extremamente desnecessária, né? Então, por isso que as relações acabam ficando mais conflituosas, né? A gente não sabe muito bem como lidar com as pessoas à nossa volta, então a gente acaba gerando outros problemas. Por isso que é tão importante e é tão interessante também a gente entender, né? Então, o primeiro momento é a gente entrar num processo de observação, o segundo é a gente entrar num processo de identificação e o terceiro momento é um processo de transformação. Porque quando eu consigo entender aquilo que em algum momento da minha vida foi funcional e hoje já não está mais sendo um funcional, eu entro num processo de transformar, eu entro num processo de trazer do mundo inconsciente aquilo que eu fazia sempre com os mesmos padrões e hoje eu começo a entrar num movimento de fazer a mudança. Então eu saio do modo inconsciente para o modo consciente, mas no movimento de fazer a transformação daquele meu comportamento, daquele meu pensamento e automaticamente do meu sentimento, tá? E o quarto ponto, né, que é o processo de cocriação, é o processo de ressignificação, é o processo onde eu vou internalizar, vou fazer um processo de entendimento de tudo isso que está acontecendo comigo e na minha vida, e aí eu vou entrar num processo de ressignificar a minha história, de ressignificar as coisas que aconteceram e entender o porquê que elas aconteceram daquele jeito e o porquê que hoje elas não precisam mais se repetir dentro deste mesmo padrão de funcionamento. Então, é interessante porque algumas pessoas chegam até mim com muita dificuldade de estudar, com muita dificuldade, com padrões muito rígidos também de estudos, ou com no funcionamento familiar também muito conflituoso. Então, a gente começa a entrar nesse processo, né? A gente vai fazendo basicamente esses 4 passos num processo terapêutico, num processo de autoconhecimento, e a gente vai mudando, né? A gente vai mudando a forma dessa pessoa de identificação, num processo de fazer a ressignificação, inclusive a mudança desses hábitos, né? Buscando sempre o melhor dela, né? Então que o processo de estudos, que o processo da busca pela sua aprovação e também na busca por se manter depois dentro da universidade ou dentro da sua profissão, ou entrar a fazer o processo de escolha que não seja algo tão difícil, algo tão doído, né, e que se torne algo leve, algo que realmente faça sentido para aquela pessoa. Então, pensando bastante, assim, trazendo um processo de reflexão, o quanto a gente também tem que cuidar da gente, o quanto a gente tem que olhar para o nosso corpo.
Então, se for um momento também de parar, se for um momento onde a gente vai fazer esse processo de internalização, de cuidado, é importante sim que a gente faça as pausas. As pausas, elas são muito importantes, elas são muito necessárias. Então, trazendo, né, que eu trouxe ali no início do vídeo, que eu precisei dar uma pausa, eu precisei me conectar de novo, né? Estamos vivendo num momento difícil, estamos em um momento de isolamento, de quarentena, então é interessante essas mudanças e o quanto a gente precisa cuidar da gente, o quanto a gente precisa cuidar do nosso corpo, porque a gente, né, nós somos seres humanos, nós somos seres que estamos a todo instante num processo de transformação, num processo de cuidado. E nós, profissionais da saúde, a gente está sempre tentando cuidar cada vez mais do outro. Mas é tão importante a gente também cuidar da gente, para que a gente tenha forças, para que a gente tenha mais energia para poder cuidar do outro também. Então eu também precisei fazer uma pausa para eu poder ter energia, para eu poder cuidar do outro tão bem quanto eu venho cuidando das pessoas que eu atendo, que eu tenho o maior carinho e que confiam no meu trabalho. Então é importante a gente ter esses movimentos e trazer também aqui para vocês que me acompanham aqui no canal. Se você não me segue lá nas redes sociais, o meu Instagram é @psicovaleriafagundes. Terei o maior prazer, às vezes eu trago algumas informações, faço algumas enquetes, gosto do processo de interação. Se você ainda que não se inscreveu aqui no canal, deixe seu comentário, se inscreva, assine as notificações para toda vez que eu fizer um novo vídeo você seja avisado primeiro. Um grande beijo, um grande abraço e vamos entrar num processo de autocuidado com você. Tchau, tchau!